Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos à TVD, mais um encontro aqui conosco nessa manhã. Muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem conosco. Vamos passar aqui 1h30 juntos nesse painel de debates, um painel diferente, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Nossa proposta nesse painel é fazermos mais um estudo de caso. Temos aqui o nosso parceiro, a Beyond Trust, que tem colaborado conosco nesse modelo. A ideia é trazermos experiências, temos acompanhado aí, ao longo desse período de pandemia, diversos incidentes. Esses casos têm sido para nós um grande desafio. É um desafio para toda a comunidade de cybersecurity. E qual é a nossa proposta nesse encontro? Nossa proposta é exatamente olhar para esses incidentes, aprender com esses desafios, para que nós possamos, nos próximos, poder aprender com esses incidentes, poder entender quais são os principais desafios desses incidentes, compartilhar conhecimento. Essa é a nossa proposta. E nesse programa, o nosso foco principal é entender um pouco uma questão primordial, que são exatamente os privilégios. Nós sabemos que hoje essa questão está, como eu costumo dizer, de ponta cabeça. Nós sabemos que é muito importante dentro do ambiente de segurança e de tecnologia determinar quem acessa o quê. Quem pode ter acesso privilegiado a determinados dados e a determinados ambientes. Mas nós estamos acompanhando que com a pandemia, os ambientes eles se tornaram muito diferenciados, os acessos também. Então, realmente, isso se tornou muito desafiador para as equipes de segurança e para as equipes de tecnologia. Então, nós vamos tratar desse tema durante o nosso painel, avaliar alguns incidentes e entender um pouquinho a visão dos nossos especialistas e da Beyond Trust sobre esse tema, ok? Espero que vocês contribuam também com perguntas e comentários. Eu gostaria agora de trazer para vocês os nossos debatedores, que são os nossos convidados para esse programa, que estão aqui conosco. Eu vou apresentá-los agora para vocês. Conosco no nosso painel temos André Futuro. André Futuro é Head de Cyber Security da Tivit, profissional com 20 anos de experiência, engenheiro, empreendedor, executivo de negócios, com passagens pelas multinacionais de tecnologia de segurança, Thales, Valide e agora na Tivit. Atuou em cargos de destaque com foco em vendas e atendimento a setores, vendas e passou por áreas como telecom, financeiro, varejo e governo. Bem-vindo, André. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso painel. Bom dia. Bom dia, Graça. Muito obrigado mais uma vez aqui com você. É sempre um prazer. A gente aprende muito aqui nesse debate, não só por estar com os talentos aqui com a gente, mas também pelas perguntas e participação do pessoal, né? Realmente espero poder contribuir um pouquinho aí com uma experiência aí que eu tenho do passado, das empresas, dos clientes com que a gente trabalha também, e espero poder participar aqui com um pouco de conhecimento com vocês. Exato, muito obrigada, André. Mais uma vez aqui conosco, agradeço muito a presença, Márcia Tosta, minha companheira, CISO na Petrobras, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduada em SI pela Universidade de São Paulo. Márcia atua há mais de 30 anos com TI, tem sólida experiência em implementação e gerenciamento dos processos de governança, tratamento e prevenção de incidentes, vulnerabilidades e riscos. Márcia, obrigadíssima, mais uma vez aqui conosco na TVD. Bom dia. Bom dia a todos. Graça, é sempre um prazer estar aqui. Os debates são sempre deliciosos e, como disse o André, a gente sempre aprende mais estando aqui. E conhecimento a gente não perde compartilhando. Então, vamos trocar que todo mundo se enriquece. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, muito obrigada. Luiz Ascencio, companheiro, gerente de segurança da informação no Boa Vista, mais uma vez aqui também, prata da casa aqui na TVD, executivo com experiência em segurança da informação, foco em atuação e condução de projetos, possui MBA em Cybersecurity pela FIAP e ao longo da carreira passou por grandes empresas do mercado, como Grupo Abril, Banco Original, CVC, e atualmente está no Boa Vista. Obrigada, Luiz. Bom dia.
Obrigado, bom dia a todos. Obrigado novamente pela oportunidade. A gente participa já de alguns painéis há algum tempo, acho que para mim é muito enriquecedor realmente poder compartilhar e escutar realmente o que os nossos amigos também estão passando, estão vivenciando. Assim, eu realmente aprendo muito mais participando do que muitas vezes simplesmente escutando painéis ou um podcast simplesmente. Então, assim, para mim é uma imensa satisfação estar aqui. Verdade, verdade. Vocês têm razão. É um aprendizado, imagine eu, né? E gostaria agora de apresentar para vocês e também compartilhar aqui as boas-vindas com o Fabrício Simão, VP Regional América Latina e Caribe da Beyond Trust. Mais de 19 anos de experiência como executivo de vendas em empresas de TI. Fabrício é especialista em FI, construiu sua trajetória profissional ocupando diversas posições gerenciais e hoje tem o desafio de alavancar os negócios, desenvolver e gerenciando canais, apoiando clientes e respondendo pela área de operações nos países sob sua responsabilidade. Fabrício Simão, obrigada mais uma vez por estar aqui, apoiando e compartilhando conosco esse tema aqui na TVD. Suas boas-vindas ao nosso grupo aí, super especial. Muito bom dia a todos. Obrigado, Graça, pela parceria de sempre, pela organização desse evento, que é sempre um sucesso. Obrigado, André, Márcia e Luiz, por aceitarem aí compartilhar um pouquinho da experiência de vocês nessa manhã aqui conosco. E espero que seja muito enriquecedora para todos. Eu sempre aprendo também participando desses painéis e adoro a execução desse tipo de painel. Então, muito feliz de estar por aqui hoje e agradeço a presença de todos os participantes que estão aí também na TV Decision. Muito obrigada, Fabrício. Bem, pessoal, eu sei que vocês estão ansiosos, muitos já mandando aqui mensagens, agradecendo por mais uma rodada de estudo de casos. Eu fico super feliz por vocês nos apoiarem nesse tipo de iniciativa, muito bom, por vocês já estarem aí conectados, nos apoiando. Vamos, então, trazer o nosso primeiro caso. Eu gostaria que a nossa equipe já colocasse aí à disposição de vocês, para vocês acompanharem esse primeiro caso. Vamos trazer, então, um incidente que foi comentado, uma empresa de óleo e gás, um importante conglomerado, né, que reúne empresas do setor de óleo e gás, que sofreu um ataque de ransom em janeiro desse ano. 42 megabytes de dados exfiltrados foram publicados pelos operadores do ransom, né? Os mesmos, infelizmente, que foram identificados, vocês lembram, como responsáveis pelo ataque ao STJ em 3 de novembro de 2020, e também por uma outra empresa importante do setor privado. Então, assim, os ataques, eles se repetem não só no setor de governo, mas no setor privado. Quer dizer, na verdade, as empresas todas estão sendo alvos desses ataques. Vale ressaltar que a equipe de TI desse conglomerado, ela tem atuado com diversas medidas de proteção, antivírus, anti-spam, exercícios de pentest regulares, usa cofre de senhas. Então, assim, acompanhando e tratando e desenvolvendo todos esses recursos básicos de segurança. Então, fica a pergunta, né? Por que esse tipo de ataque continua sendo bem sucedido? Por que dados têm sido vazados? Vale lembrar que os grupos atacantes têm feito vazamentos para provar que estão em posse desse material. Isso também está sendo uma prática bem comum, né? Eles primeiro atacam, depois eles sinalizam que estão em posse dos dados. Então, a pergunta que fica é o que está faltando, o que as empresas devem fazer diferente do que estão fazendo nesse cenário. Bem, vamos agora avaliar um pouco esse caso, que não foi, infelizmente, o único, e compartilhar um pouco a visão dos nossos especialistas sobre isso. Vou seguir aqui a nossa ordem de apresentação, convidando primeiramente André Futuro. André, infelizmente, como eu falei até brincando um pouquinho, esses casos não estão indo mais para debaixo do tapete, porque levaram o tapete embora, né?
E nós estamos agora também diante de um cenário bastante diferente no Brasil. Temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, sabemos que a partir de agora cada vez mais as empresas precisam reportar incidentes, e os incidentes, uma vez reportados, serão vistos, analisados, compreendidos, e a proposta, eu pelo menos acredito que ao serem reportados, eles precisam ser analisados, entendidos, compreendidos, e é preciso aprender alguma coisa com isso, né? Na sua visão, o que se apreende ou se aprende com casos como esses? O que na verdade, você acha que faltou aí, principalmente à luz do que a gente está analisando, que é essa questão dos privilégios? Olha, Graça, muita coisa mudou no último ano, né? Eu acho, você comentou bem, tiraram o tapete, né? De certa forma, isso é bom para a gente, porque expondo um pouco mais esses casos, as empresas se forçam a entender o que está acontecendo, a investigar e a tomar mais medidas, né? Porque as coisas mudaram muito e a LGPD veio para ajudar nessa removida do tapete, e a gente tem conseguido ver alguns avanços, apesar as brechas estarem muito maiores com a diferente dinâmica de trabalho desde o ano passado, desde da quarentena, né? Se pensar, o perímetro acabou, né, nas empresas. As pessoas estão trabalhando remotamente, a dinâmica é outra, o modo de acessar os seus ambientes é outro. E o tempo para as empresas se adaptarem a isso é um pouco mais difícil, né? Tem empresas que são mais dinâmicas, mais rápidas, tem outras que têm, por exemplo, o governo tem mais morosidade, porque tem uns processos para seguir, uma questão de transparência. E o que a gente tem percebido é que esses ataques têm sido mais direcionados, né? Eles têm olhado, têm visto, esse setor especificamente, ele tem um pace mais lento, ele tem vulnerabilidades mais específicas. E então, esses ataques estão sendo mais direcionados. E aí eles atacam o quê? As vulnerabilidades conhecidas mais para aquele setor, né? Principalmente o elo mais fraco, né? Que são as pessoas, né? Então, vão atrás realmente de pessoas com técnicas de phishing, de técnicas sociais, né? E você tem que... As empresas precisam entender isso, entender que não é só você implementar tecnologias, né? Eu coloquei um cofre de senha, eu coloquei uma outra tecnologia específica, mas a segurança em si, ela principalmente nessa parte de identidades, eu diria que ela assim, é 30%, 40% tecnologia, e os outros 60% são processos, são mapeamentos. E se você não faz essa parte bem feita, você, na verdade, não está usufruindo realmente da tecnologia que você implementou, né? Então, a gente está vendo muitos casos desses, a gente vai até falar de alguns outros casos aqui, que são exatamente isso. Eu acho que o trabalho que tem que ser feito tem que amadurecer muito o modo que estão sendo utilizadas essas tecnologias, né? Para você poder implementar tecnologias que analisam o comportamento do usuário, que realmente fazem a segmentação apropriada, porque se você não faz segmentação apropriada também não adianta nada, né? Um usuário com acessos múltiplos que não deveria ter, né? Um hacker ganha algum específico acesso, acessa todo o ambiente. Então, você tem diversos problemas que estão nesse amadurecimento da segurança. Perfeito. Márcia, o André tocou em 2 pontos importantes, né? Um é uma mudança mesmo que tem a ver com o cenário externo, né? Como eu comentei do tapete, que realmente, a partir de agora, cada vez mais, esses vazamentos vão se tornar públicos, né? E é uma grande oportunidade de se aprender e se amadurecer. Mas, ao mesmo tempo, também, a mudança ela foi rápida, né? E exige realmente que internamente também as empresas mudem, né? Então, tem um processo de amadurecimento do uso das ferramentas, das tecnologias, e tem, como ele falou, 40% na visão dele, que é tecnologia, e 60% aí de processos. Na tua visão, nesse caso específico, o que você acha? Você concorda com o André? Você acrescentaria outro aspecto também num caso como esse? Graça, eu super concordo com tudo que o André falou, ele foi muito assertivo na resposta, da mesma maneira que eu vejo. Eu entendo que
a identidade é uma parte muitíssimo importante dentro da segurança da informação. Quando o perímetro morreu de pandemia, né, foi um dos primeiros contaminados pela pandemia, né, que veio a óbito, aí as empresas elas tiveram que realmente levar muita coisa para fora, para acesso externo, e não estavam preparadas e não tiveram tempo de atualizar a tecnologia, de revisar os perfis e de ensinar as pessoas, né? Eu já, desde 2006, eu sou árdua defensora de conscientização e sempre fiz e continuo fazendo e invisto muito tempo e muita energia em conscientização, em contar para as pessoas, ensinar como se comportar, o que pode acontecer, o que não pode. Sempre gasto muita energia com a equipe de TI, de tecnologia, porque eu acho que é ali que a gente tem um calcanhar de Aquiles, né? Porque no passado era sinal de ser importante ou de poder, né? A gente ter privilégios no ambiente para poder mexer. Muitas empresas, elas ainda não têm a maturidade de fazer uma aprovação, um gerenciamento de mudanças, um processo. Então, e muitas vezes elas até têm isso implementado, mas o profissional de TI que quer resolver aquilo rápido, ele pula alguns processos e ele concede privilégios e depois quer esquecimento, porque aquilo não passou por um registro. Eu já cansei de ver em empresas, quando as pessoas estão fazendo o troubleshooting, né, procurando o que foi que aconteceu, eles mexem no perfil do usuário. Aí eles mexem, eles colocam um determinado, liberam isso, colocam aquilo. Terminou o problema, o cara não vai lá e volta, ele esquece, ele vai para o próximo problema. Então, a gestão desses perfis de acesso é muito importante. Revisão, eu defendo que ela tem que ser feita anualmente. Então, todos os anos a gente tem que realmente rever. A primeira coisa, por onde começar, é fazer a construção dos perfis e um bom estudo com as áreas, né? Quem precisa realmente acessar o quê. Então, depois que a gente consegue desenhar, atribuir, botar um processo de aprovação para a gestão de privilégio, onde você controla, pelo menos você sabe quem está podendo acessar o quê com qual perfil. Isso aí já é um bom começo para você poder mitigar e minimizar e controlar o risco que você tem ali. E aí, depois que a gente desenha a identidade, eu acredito muito em confirmação de identidade, então, múltiplo fator, para que você garanta que a pessoa que está solicitando esse acesso, que está se logando, é ela mesma. Só que, a partir daí, tem o fato que o André abordou super bem, que é os ataques direcionados, né? O uso de phishings. A gente sabe, quando a gente fala em ataques para a empresa, esses ataques eles são direcionados e os caras sabem muito bem como conseguir o nome da empresa, ver qual que é o padrão de e-mail da empresa, seguir em rede social o que as pessoas gostam ou não gostam e, a partir daí, um phishing direcionado que pode ser para uma única pessoa, né? Tendo um assertivo. E essa pessoa, tendo algum tipo de privilégio que permita o ataque lateral ou a caminhada de escalação de privilégio, alguma coisa dentro da rede, o cara vai, né? Então, para mim, eu acho que é um conjunto de fatores que a gente tem que fechar. Acertar a tecnologia, configurar bem a identidade e treinar. Eu acho que eu já falei isso outras vezes, a mãe sempre falava assim, ó, você fala 100 vezes, se ficar 2, tá bom, né? Porque do nada, que não tem nada, metade é o dobro, né? Então, quem escutar já valeu. E eu acho que vale muito a pena investir em treinamento e em revisão de privilégios. Perfeito, Márcia. Luiz, já temos aí algumas colocações interessantes. Eu destacaria na colocação da Márcia algo que eu tenho escutado muito também, né, sobre privilégios. As áreas de tecnologia, elas têm muitos privilégios, né? E muitas vezes as áreas de tecnologia também têm sido alvos, né? Justamente por terem muitos privilégios, além de outras questões que a Márcia colocou também muito importantes, que são justamente rever esses privilégios. Como o André também colocou, tudo aconteceu muito rápido e essa revisão ela precisa ser feita também de forma muito rápida. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre essas colocações e o que você acrescenta também nesse cenário. Muito bem. Acho que o básico, tá? Realmente, treinamento, conscientização, as pessoas estarem preparadas realmente em relação às suas credenciais. Tá? Acho que isso é unânime. Eu fui até reticente por um período, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, eu tive essa visão muito mais de que tecnologia resolve tudo, mas não é.
Então, concordo 1000%, tá? Justamente até para fazer ou voltar atrás e mudar até um conceito que eu tinha. Mas uma coisa que eu olho, tá? E me baseando nesse caso, tá? Que foi o primeiro que a gente está discutindo, existe um pouco, tá? De uma negligência que a gente vem acumulando ao longo dos anos. E o que eu falo é, infelizmente, nós não fazemos o básico de segurança. E não porque os profissionais de segurança não sabem o que tem que fazer, mas é porque muitas vezes a empresa como um todo não compra porque é muito espinhoso. E o que eu digo que é o básico? Baseline e gestão de patch. São duas coisas que é espinhosa, não se faz, ou se faz de forma muito precária, tá? E como a gente está falando de ransomware, a primeira coisa que ele vai fazer é ele vai abusar de alguma vulnerabilidade, tá? E não é zero day, tá? Contra esse atacante é um outro perfil, é um outro lutador, tá? Na maioria das vezes vai ser realmente alguma coisa que deixamos no ambiente sem a devida atualização. Mas vem mais uma camada, que até complementando um pouco isso, é a camada realmente do acesso administrativo à própria máquina. Então, complementando um pouco o que você falou assim, pô, as áreas de tecnologia hoje, elas têm muito acesso. As empresas hoje, elas estão se transformando de empresas tradicionais para empresas de tecnologia. Então, a empresa inteira é tecnologia, a empresa inteira tem acesso privilegiado em algum nível. Lógico, a gente tem áreas de atendimento, que talvez não seja tanto, mas assim, automaticamente já tem esses acessos privilegiados. E a partir da hora que a gente fala de acesso privilegiado, a gente tem que olhar a máquina do usuário. Ele precisa ser administrador da máquina, ele precisa instalar qualquer coisa, ele precisa poder acessar qualquer plugin. Parece que a gente está falando muito dos anos 90, né? Tá, a máquina enrijecida, mas não, infelizmente, sim, ela tem que ser. E existe uma parte que segurança tem que participar muito, que é entender o que essa pessoa precisa usar. Então, voltando para o básico, é o mínimo necessário de privilégio para ela poder executar aquela função. Segurança sabe que tem que fazer isso, sabe, mas muitas vezes falta o investimento de você colocar pessoas acompanhando e entender como que é a dinâmica desses usuários. Para sim falar assim, então tá bom, você não vai ter acesso administrativo, você vai ter um acesso que vai poder fazer A, B, C e D. Tá? Isso, com uma cadência de patch correta, um baseline, a tendência de você ter um problema de ransomware, né, que vai sequestrar a tua máquina em cima desses acessos, conseguir realmente sequestrar outros dados que possam estar dentro da tua infraestrutura, diminui bastante. Mas eu volto para o ponto do início. A gente ainda, e estamos falando como empresas, tá? Não estou falando de profissionais de segurança, a gente negligencia muito o básico. Gestão de patch e validação, conhecimento do mínimo de privilégio necessário para a execução das tarefas dos seus colaboradores. Muito bom, Luiz. Fabrício, gostei muito, acho que foram 3 colocações aí bastante interessantes, comentários sobre as 3 colocações. Depois eu queria também saber se Márcia e André têm algum comentário sobre essa colocação do Luiz. Eu fiquei aqui matutando, mas eu quero ouvir o Fabrício primeiro e dar um tempinho aí para a Márcia e o André na devolutiva aí do comentário do Luiz. Bom, primeiro comentário é que eu não combinei nada com o Luiz e nem com a Márcia e nem com o André, tá? A gente... não comentou mesmo, viu, plateia? Eu estou de prova. Não tem nada combinado, a mensagem está muito concisa, mas não tem nada combinado, e que bom que a gente tem dentro desse painel um consenso. Bom, eu começo o meu comentário aqui comentando que acho que assim, a ideia aqui não é dizer que houveram culpados em nenhum desses casos que nós vamos estudar hoje. Eu tenho segurança de que todos os CISOs dessas empresas buscaram fazer o seu melhor e não necessariamente eles tinham o orçamento que eles necessitavam para fazer isso. Quando há algum orçamento, muitas vezes, né? Em algumas empresas nem existe um orçamento dedicado à segurança. Outro comentário importante é que as empresas elas lidam diariamente com uma explosão de privilégios. A adoção de nuvem, ninguém estava preparado para aderir nuvem tão rápido como houve na pandemia. E isso causou, sim, uma explosão de privilégios.
E é muito importante, assim, é muito complexo balancear produtividade versus segurança, principalmente quando a gente fala de privilégios mínimos. Falando um pouco como Beyond Trust, a nossa missão é revolucionar a maneira com que o mundo protege e gerencia os acessos privilegiados. Nessa linha, eu diria que o que está faltando é fazer o básico bem feito. Eu vou parafrasear aqui um amigo, Nicolas, da Microsoft. Ele teve um post no Instagram essa semana e até cabe muito com o que a gente está falando aqui hoje. E agregando um pouco do meu ponto de vista aqui também. Primeiro ponto que eu colocaria, eliminar os privilégios desnecessários. Acho que o Luiz falou muito bem aí. A questão de ninguém precisa ser administrador do laptop para poder trabalhar. Sim, às vezes existem certos perfis dentro da empresa que requerem certas aplicações que sim requerem privilégios. Mas vamos mudar um pouco o mindset? Vamos pensar no privilégio à tarefa e não o privilégio ao usuário? Acho que o que está faltando é mudar esse mindset um pouco e a forma com que a gente pensa, principalmente a conscientizar também a equipe de TI, porque os principais culpados, entre aspas, tá, dos usuários terem excesso de privilégios é o próprio pessoal do Service Desk, o pessoal de administração de redes, que acaba, por não ter ferramentas que permitam essa granularidade de privilégios ao ponto que é necessário para aplicar privilégios mínimos, acaba colocando todo mundo como administrador, porque funciona e assim vamos embora. Eles têm que entregar a aplicação, eles têm que entregar a máquina do usuário, é um usuário crítico para a empresa, e isso acaba tendo que... a pressa acaba sendo a inimiga da perfeição aqui nesse caso. Outro ponto que eu comento, aplicar duplo de fator de autenticação, acho que a Márcia falou disso, em tudo que for possível. Hoje tem ferramentas de duplo fator de autenticação gratuitas, então não tem por que não usar, né? Aplicar controle de aplicações nos servidores e não usar contas totalmente privilegiadas para administrar. É meio que binário, né? Ou o cara é totalmente administrador, tem todos os poderes, ou ele não tem nada. Esse conceito, às vezes, ele falha um pouco também. Já falei aqui de implementar o privilégio à tarefa, mas eu acho que o Gartner mesmo agora ele introduz um conceito de just in time. O que significa isso? Aplicar o privilégio à tarefa e quando ele seja necessário, não todo o tempo. Ou seja, é necessário que o usuário precise de privilégio todo o tempo? Não, muitas vezes é uma tarefa mensal que ele vai fazer e ele executa aquela aplicação uma vez por mês. Então, a política de privilégios tem que estar desenhada para fazer o enforcement desse privilégio e permitir esse privilégio somente nesse momento. Por quê? O excesso do privilégio em todo o timeline é que abre a janela de exposição para o atacante com uma técnica avançada de phishing, explorar o privilégio do usuário, explorar uma vulnerabilidade, como o Luiz comentou também, e aí ter um ataque bem sucedido. Bom, meus últimos 2 pontos aqui. Manter os sistemas atualizados. Essa é a tarefa mais árdua, né, Luiz? Aplicar patch é a tarefa mais árdua, principalmente em se falando de endpoint, né, desktop de usuário, e em se falando de os usuários estando remotamente conectados. Então, essa é uma tarefa bastante árdua que a gente procura compensar muitas vezes com a adoção de privilégios mínimos também. E, obviamente, né, ter sempre um bom backup. Mas, assim, eu tive uma experiência uma vez com um administrador de rede de uma empresa que eu trabalhei que ele tinha o backup. A tarefa de backup fazia todo dia, bonitinho, tinha o log do backup, tudo certinho. Mas ele não testava se o backup voltava. O dia que precisou voltar, não funcionou. Então, testar se o restore funciona também, acho que é uma boa prática também, né? É um pouco off-top do privilégio aqui, mas eu acho que é sempre uma boa prática de TI aí, a gente ter essa adoção aí. Bem, pessoal, antes de pular para o segundo caso, eu vou trazer aqui, rapidinho, né, para a gente não comprometer aqui os nossos outros casos, os comentários aqui eu acho importante, porque a colocação do Luiz gerou aqui uma série de perguntas e comentários aqui da plateia. Eu não consigo trazer todos, mas eu vou trazer aqui o comentário do Sérgio Recupero,
que diz o seguinte: Luiz, o que você menciona é um conceito importantíssimo na segurança, que é a questão que a gente chama de higiene da segurança. Eu acho muito importante que a gente mantenha essa higiene, principalmente agora, nesse período de pandemia. Essa é a posição do Recupero. Mas eu tenho aqui uma outra posição do Moacir Rosa Júnior, de Minas Gerais, da COP, que diz o seguinte: em relação aos colaboradores em geral das empresas, principalmente os de TI, fica a minha frase: quem guardará os guardiões? Márcia, eu acho, ele manda essa frase para você, dizendo o seguinte: se você não acha que é difícil nesse momento de pandemia, onde está tudo espalhado, e até os colaboradores de TI, se não vai ficar difícil ter esse controle, essa higiene tão grande, e esse controle tão grande sobre o que os usuários estão fazendo com os seus dispositivos, e ter essa higiene tão grande com o que está sendo feito aí nos dispositivos, nos computadores, o que realmente controle sobre esses privilégios. Eu estou resumindo porque vários colocaram essa questão. Porque aí, Luiz, o que me parece aqui, pelo que eu estou aprendendo dos comentários, é que seria uma maneira, assim, uma volta ao passado da segurança, de querer ter um controle muito grande, de não dar muita autonomia aos usuários. Ficou um pouco uma polêmica aqui dos comentários aqui dos usuários. Então, volto a você, Márcia, depois o André pode comentar, e o Luiz pode ter a réplica aí, se quiser também, Luiz. O que você acha, Márcia? Bom, Graça, com certeza, isso é a primeira impressão mesmo dos usuários, realmente eles acham que eles estão sendo podados, né? Eu acho que a gente tem que enxergar de uma outra maneira. Hoje, a realidade é que muitos deles utilizam seus dispositivos pessoais para acesso remoto, né? Então, quando você fala em dispositivo corporativo, eu acho que nem tem barulho, porque todo mundo entende que se a empresa te deu um equipamento para você trabalhar, ela pode sim colocar as regras de maneira a proteger o todo corporativo. Então, isso costuma dar menos barulho. Mas também dá algumas reclamações. Quando a gente fala de dispositivo pessoal, é que vem a chiadeira e eu acho até que com razão, o dispositivo é do cara, né? Então, como é que a gente faz? A gente tem que implementar tecnologia que possam separar o ambiente corporativo do ambiente do dispositivo pessoal. Então, a gente tem aí algumas tecnologias que fazem isso muito bem. Então, todo o ambiente corporativo, ele fica separado e ele é protegido do restante. E assim, o que o pessoal costuma reclamar bastante, né? Ah, mas se eu instalar isso no meu equipamento pessoal, a empresa vai estar monitorando o meu equipamento pessoal. Não, a empresa não vai ter acesso aos seus dados pessoais. É uma separação, né? Uma containerização, é um outro tipo de acesso, né? E, infelizmente, eu não vejo isso como um retorno ao passado, não, porque hoje todos os ataques, eles exploram privilégios, né? Realmente é muito difícil a gente acompanhar o que o usuário está fazendo com a máquina. Porque aí você tem duas maneiras, você tem que proteger o ambiente corporativo, ou você blinda ou você separa o ambiente. Né? Não tem como você proteger se você deixar o usuário com um privilégio que tem o potencial de causar um incidente ou um super dano, né? Então, é só avaliar bem, eu acho que tem que ser bem desenhada a solução, de maneira que a pessoa entenda que aquilo é uma proteção para o ambiente corporativo e, ao contrário, ela mantém. Aliás, eu até acho que eles deviam aproveitar isso para os dispositivos pessoais, porque a proteção que a gente implementa, na verdade, é uma segurança maior para eles. Mas eu entendo o fato de não querer, mas eu acho que dá para fazer sem ser invasivo. Perfeito. André, Graça, podia fazer um comentário antes do André? Claro. Para não perder a linha de raciocínio da Márcia. Eu acho que um ponto importante aí será que o usuário precisa de todos esses privilégios? A pergunta que você tem que fazer é isso. Será que a gente não está esquecendo também e deixando muito permissiva a coisa, sendo que a ideia não é restringir ninguém, aquele balanço que eu falei no começo do meu comentário, que era entre produtividade versus segurança, é tentar encontrar esse equilíbrio.
o equilíbrio entre a não permissividade e a produtividade. Por quê? Porque o impacto no incidente pode ser muito grande caso haja muita permissividade. Perfeito. Mas, antes do André falar, Luciane Couto de Oliveira diz aqui, não posso deixar de externar minha opinião, ela é da bempromotora.com, concordo muito com o que o Luiz falou, não queria deixar de fazer aqui a minha colocação para o Luiz, ainda bateu palminhas aqui para você, Luiz. André? Acho que o tema os pontos que o Luiz colocou foram bem interessantes mesmo, né? Eu vou tentar ser sucinto aqui em alguns comentários. Primeiro ponto, a questão da higiene, da segurança e do que o Luiz estava comentando, fazer o baseline, fazer o básico bem feito, né? Uma gestão de vulnerabilidade, gestão de patches. Assim, isso a gente vê muito, que a empresa às vezes faz um pen test, né, uma vez e acha que com isso ela está se cobrindo completamente, né? Não tem uma gestão contínua das vulnerabilidades para garantir que aquele trabalho árduo, chato da gestão de patches está bem feito, que as versões estão corretas. 100% certo, Luiz. A gente vê isso direto e é uma catequização de que precisa realmente investir tempo nisso. E é tempo, né? É muito tempo que se gasta. O trabalho, vemos como vemos, é o trabalho mais chato, né, de ser feito, mas tem que ser feito, 100%. Mas sobre os acessos às próprias máquinas, acho que isso é um tema super interessante. Aí eu vou abordar um ponto diferente do que a Márcia colocou. Eu vou colocar um tipo de usuário específico nas empresas, que são aqueles que mais reclamam, mesmo nas máquinas corporativas, que são os desenvolvedores, né? Eles falam, não, eu preciso do meu acesso, eu preciso que eu compilo, eu tenho que testar, Então, essa aí sempre foi uma grande briga, né? E é um usuário, realmente, um usuário particular, mas que a gente também tem que olhar, e aí eu vou concordar aqui com o Fabrício, será que ele precisa do acesso administrativo realmente? Né? O que ele precisa fazer? Né? Ele precisa de uma compilação, ele precisa de alguns detalhes específicos, e hoje em dia já tem soluções para isso. Né? Já tem umas soluções, principalmente empresas que trabalham muito com esse perfil de usuário, elas têm que olhar para esse ponto. Tem soluções específicas de EPM, né, para dar aquele direito específico na própria máquina do cara, que ele vai conseguir compilar, ele vai ter uma experiência fácil, que ele vai poder fazer a função dele e vai manter a produtividade. Tá? Ele não precisa necessariamente do acesso administrativo realmente na máquina. Então, é uma discussão realmente grande e eu acho que esse é um perfil de usuário que vocês... Eu acho que todo mundo que já escutou muito deles, né, de desenvolvedor tem que ter acesso administrativo. Não tem como. Né? Não é o caso. Acho que tem já modos hoje em dia para a gente resolver esse problema. Posso pegar uma carona nesse perfil de desenvolvedor que ele comentou? Claro. Eu sou vendedor, o vendedor gosta de contar história, né, gente? Eu lembro de um cliente que nós vendemos 3 anos atrás já, e o CISO, ele até lançou um desafio para a gente, né? Ele falou assim, não, esse negócio de gestão de privilégios não funciona. Tem um monte de desenvolvedor aqui, os caras desenvolvem aplicativo para mesa, era um banco de investimento, né? Desenvolve aplicativo para mesa, os caras são super estressados. Eu tenho certeza que se eu colocar um agente desse na máquina de um desses usuários, vai ser uma gritaria e que, na hora vão mandar eu arrancar esse negócio. Assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma POC? Vamos fazer uma POC e vamos fazer o seguinte, vamos fazer a POC mais difícil ainda. Vamos pegar, elenca para mim quem são esses usuários do desenvolvimento mais chatos, os que mais gritam, que mais requerem privilégios, e a gente vai colocar a POC para rodar nessas máquinas. Se a gente colocar esse produto e ele funcionar e ele conseguir trabalhar e ele não tiver mais o privilégio, você compra? Eu lancei esse desafio para ele, falou, compra. Então, fechado. A gente fez essa POC por 15 dias, nem isso, acho que foi, não teve gritaria. E aí ele falou, realmente você não estava mentindo. Mas eu gosto de compartilhar esse tipo de cenário, porque é verdade, existe a forma de se fazer. Sim. Às vezes algumas empresas não sabem que existe, mas existe, sim. É entender o usuário para botar a user experience correta para resolver para aquele tipo de usuário, né? Exatamente. Perfeito. Pessoal, olha, tá ótimo, vamos continuar. Plateia, segura aí. Eu sei que vocês já estão comentando sobre o primeiro caso, mas tem mais casos aí. Vamos para o segundo? Porque senão a gente não consegue, né, tratar de todos os casos aqui. Os casos são muito
semelhantes, né? Então a gente vai continuar tratando do assunto. Vamos falar agora sobre duas empresas do setor elétrico. A primeira empresa também sofreu um ataque de ransomware na rede administrativa, mas não afetou sistemas na rede operativa. Embora a empresa não tenha indicado se o ransomware roubou dados, ela disse no seu comunicado oficial que a ameaça foi detectada e contida, isolando e desligando alguns sistemas administrativos para proteger a integridade dos dados. A pergunta nesse caso é como esse ransomware foi introduzido no ambiente administrativo. De novo, a pergunta que fica é: houve abuso de privilégio? E como é que foi? Foi uma movimentação lateral? Bem, o caso da segunda empresa é mais grave. A gangue DarkSide diz ter roubado mais de 1.000 gigabytes de dados e o cache de informações sensíveis da infraestrutura de acesso. Essa base de dados inclui informações como objetos de usuários, grupos, participação em grupos e resto das senhas de todos os usuários do domínio e detalhes pessoais da alta gestão da empresa e de clientes. De acordo com os hackers, eles conseguiram obter acesso à solução de gerenciamento de senhas privilegiadas e extraíram um arquivo texto contendo senhas da infraestrutura local e de internet. Novamente, uma empresa que aparentemente fez a lição de casa, implementando soluções de prevenção que não foram totalmente efetivadas. Então, aqui, a gente, de novo, volta a avaliar. Eu queria começar com o Luiz, porque a gente tem um caso aqui, Luiz, em que me parece que houve uma movimentação lateral e uma ação de desligar, né, para proteger, e uma outra em que você vê aí acessos privilegiados que extrai arquivos da alta gerência. Então, muitas perguntas aqui da plateia também estão vindo nesse sentido. Quanto você consegue conter também acessos privilegiados da alta gestão? E o quanto a alta gestão também é visada nesses casos de ataques de ransomware? Eu também acho que, olhando até o primeiro caso, tá, o segundo caso, tá, o primeiro do segundo caso, aí eu concordo que realmente a gente teve uma mudança muito grande desse paradigma que já vinha sendo discutido há muito tempo, né, que não tem mais fronteira, né, o limite entre a empresa, o firewall de borda, a tua redezinha interna e a redezinha externa, né? Não tem, perdeu isso. E a pandemia, como já se falou 1 milhão de vezes, isso teve que se acelerar muito rápido. Levanta a mão quem é a empresa que não teve que colocar VPN para todo mundo, a toque de caixa, e, libera acesso. Eu não consigo olhar e falar assim, ó, o perfil A, tal pessoa tem acessos a sistema A, B e C. Não tem, né? Coloca. E depois a gente vai rever. A gente tem que colocar, lógico, é um período de exceção, né? Coloca todo mundo em casa, precisa sair. Então, é muito parecido com o que a Márcia até comentou, quando a pessoa, uma equipe de produção atende um incidente de produção. Ela dá acessos, ela escala privilégios, mas depois não volta para desfazer aquilo, né? Funcionou ótimo, atendeu, missão cumprida, normalmente é numa madrugada, né? A gente sabe que são períodos estressantes, críticos e conturbados, né? A mesma coisa aconteceu nesse período. Então, o quanto é que está se voltando no passado, né? Falou assim, agora vamos olhar e ver. Primeiro, todo mundo precisa de VPN, acho que é a primeira coisa, tá? Muitas empresas hoje, muita coisa já está na nuvem, né? E-mail, toda a parte de produtividade, até compartilhamento de arquivos. Então, precisa realmente da VPN. Às vezes a VPN é para algum sistema ou outro legado. Mas se é para um sistema ou outro legado, por que eu preciso ter acesso a todos os servidores da empresa? Tá? Então, esse acaba ajudando muito uma movimentação lateral. Porque a partir da hora que você abriu da tua máquina para toda a tua empresa, você terá máquinas, servidores que você terão alguma vulnerabilidade, tá? E, gente, ter servidor vulnerável não é nenhum pecado, tá? Existe uma coisa chamada legado. É legado. Todo mundo tem seu legado aqui e sabe que se atualizar um determinado patch, uma determinada versão do sistema operacional, para uma parte estruturante da empresa, dependendo do que for. Então, eu acho que, volta um pouco, lógico,
até sendo um pouco redundante, mas a gente tem que voltar e olhar esses acessos, né? Precisa fazer, só que normalmente é um assunto espinhoso, caro, porque você tem que demandar uma pessoa para fazer isso, vai ter ruído, vai ter tração, né, frição com o usuário, porque ele vai se sentir incomodado. Uhum. Agora, a parte da alta direção, nós sabemos que eles têm realmente um acesso privilegiado, né? É um público completamente diferenciado, tem informações estratégicas, né? Eles têm outro tipo de acesso, mas eles não precisam ter um acesso tão abrangente. Eles têm informações importantes que têm que ser classificadas com a sua devida criticidade, ser guardadas junto com eles no melhor lugar possível. Mas eles não precisam de tanto acesso privilegiado, porque um diretor executivo, ele não tem tanto acesso administrativo privilegiado do que um analista júnior de infraestrutura. Se a gente colocar nesses dois contextos, eu tenho o risco de privilégio muito maior para um analista júnior do que um executivo. Mas, para não fazer, e você não trazer talvez uma conversa um pouco mais dura, uma conversa um pouco mais difícil com esse executivo, porque existe a questão do ego também, tipo assim, você está querendo me podar os acessos à minha empresa, né? Eu sou o diretor. Não é que eu quero podar, é que você não precisa. Então, focar nisso. Acho que existe também, e aí acho que volta novamente um ponto, conscientização desse povo, né? Desse público. Esse público tem que estar muito conscientizado que, assim, você não precisa ter todo esse poder. Aliás, é perigoso para você mesmo ter todo esse poder. Agora, o que você tem de informações que são extremamente estratégicas, sim, precisam estar muito bem guardadas, né? Para que, caso aconteça algum problema, essas informações estejam no lugar mais seguro possível. Perfeito. Márcia, essa colocação do Luiz em relação a esse primeiro caso, do segundo caso, que são dois casos, né? Eu gostei disso. É muito interessante, porque fica a pergunta da movimentação lateral, e diante do comentário do Luiz, eu me lembrei que a gente, desde que começou aqui na TVD a fazer, né, todos esses programas, a gente tem falado muito sobre isso, né? E muitos têm falado que realmente têm revisitado muito essa necessidade das VPNs, né? Porque diante dessa mudança do perímetro, né, muitas empresas que tinham esse modelo de VPN tiveram realmente que repensar isso, muita coisa foi para a cloud, e muitas empresas estão realmente tendo que rever esses modelos. Não que tenha que decretar o fim da VPN, nada é assim tão radical, mas você também acha que isso realmente virou aí um grande desafio e que, como a gente colocou desde o início, o próprio André falou, a velocidade com que tudo isso está acontecendo gera realmente um grande desafio de ter que rever esses modelos muito rápido e muitas vezes criam-se brechas aí pelo uso, talvez até desnecessário, de algumas arquiteturas, de alguns modelos, aí pela velocidade com que as coisas estão acontecendo? Graça, eu concordo, sim. Eu acho que, como o Luiz falou muito bem, todos nós temos legado. A gente vai continuar tendo um legado. Eu sempre acreditei num modelo híbrido, justamente por conta disso, né? A gente não consegue fazer essa virada tão rápida, e até existem algumas informações, quando a gente fala de segredos ou de alguma coisa que deva ser mais protegida, que a gente ainda não envia isso direto para a nuvem, né? Eu sou uma defensora de Cloud First, não era no passado, de uns anos para cá eu já sou, porque eu acredito que a gente já tem uma maturidade suficiente para proteger essas informações. Eu acho que o pessoal que toca projeto, que faz implementações de TI, precisa entender que quando a gente vai para a nuvem, a gente não terceiriza a responsabilidade, o desenho tem que ser nosso, a gente compra a expertise e ajuda na construção, na arquitetura de como você vai disponibilizar esse teu ecossistema de segurança para que você consiga proteger melhor, mas a responsabilidade sobre os dados ainda é da empresa, né? Eu acho que muitas empresas foram para a nuvem sem estar preparadas, e pior, com o mindset de aplicativos, de sistemas de servidores on-premise, né? Então, aquela coisa que sempre funcionou, quando estava dentro da tua rede, dentro da tua VPN, e você tinha um perímetro bem definido, e você bloqueava ali, você não precisava se preocupar com isso, porque estava dentro
no seu ambiente, deixou de existir. Hoje você está numa nuvem, você está com muito mais exposição, as configurações de perfis são diferentes, as permissões são diferentes, então eu acho que muito disso é gerado por conta da mudança, assim, do novo, e que a gente está, todo o mercado, a gente está aprendendo agora as melhores maneiras de construir, as tecnologias estão aí, a gente tem só que realmente entender que é um novo momento que mudou, que funcionava no passado, foi ótimo, funcionava muito bem naquela arquitetura, hoje a gente está falando de outra coisa, outra exposição. E eu acho que o Luiz falou muito bem também, a gente tem riscos distintos quando a gente fala de alta administração e de pessoal técnico, né? E realmente uma coisa bem complicada que a gente tem é fazer essa conscientização da alta direção por conta de um entendimento de que não é que a gente quer tirar privilégio, não é que a gente acha que não sabe que existem riscos que precisam de uma proteção. Quando a gente fala de acesso a informações, que a alta gestão tem acesso a um acesso indevido, eu gosto muito, de novo, do multifator. Né? Eu acho que ele mitiga bastante, ajuda bastante com relação a isso. Então, mesmo que tenha uma senha vazada, mesmo se você tiver com esse duplo fator habilitado, você tem uma segurança maior de fazer isso daí, de você proteger o acesso, né? Quando a gente fala de tecnologia, existem atividades que requerem privilégios, mas mesmo esses privilégios, eles não precisam estar 100% do tempo disponíveis, né? Então, a pessoa, ela pode se promover a um privilégio quando ela vai realizar uma atividade que requeira o privilégio. Então, eu volto a insistir bastante em processos bem definidos e seguidos, como o processo de backup, que o Fabrício falou, que tem que ser feito, tem que ser testado. Eu já cansei de ver também backups que eram feitos e o log dava erro, ninguém revisava o log, o dia que foi restaurar, o restore não funcionou e ficou a pé. Eu já vi pessoas fazendo uma atividade profissional e, ao mesmo tempo, fazer uma pessoal, deu um comando errado e apagou todos os usuários da AD. Então, eu já vi muitas coisas acontecerem por descuido. Então, tudo é um bom desenho, né? Você entender qualquer situação, e concordo com eles. A gente tem solução para tudo, é entender qual é a necessidade e desenhar e implementar. Então, sim, Graça, eu acho que o problema da nuvem é mindset, é o redesenho de privilégios, é revisão de arquitetura, o legado, ele nunca vai deixar de existir, ele sempre vai existir, vai ser uma pedrinha no nosso sapato, mas é muito administrável tudo isso, só que tem que entender, se a gente não tiver visibilidade, a gente não entende onde que a gente tem que mexer. Era isso. Perfeito. André, você gostaria de fazer um comentário sobre esses dois casos, por favor? Claro, eu acho assim, primeiro ponto importante é a gente lembrar aqui o que o Luiz falou, né? A movimentação lateral, o abuso dos privilégios é sempre o segundo passo, né? O primeiro passo é a entrada, né? Então, tratar bem como está entrando, as vulnerabilidades e tudo mais. E a gente está falando aqui bastante da prevenção, como fazer essa governança em cima, esses processos, para a gente evitar, né? Mas, só para olhar com uma outra ótica, né? Eu acho que é super importante o monitoramento, né? Você está com um bom monitoramento sobre esses pontos e uma reação preparada, tá? Então, esses sistemas de monitoramento, a gente tem que ter como corrigir esses desvios de uma forma efetiva e ter um SOC, por exemplo, que vai estar monitorando e atuando, né? A gente volta e meia, né? A gente roda SOC para diversas empresas, né? E volta e meia a gente faz algumas detecções alarmantes, né? E levanta a bola, roda os processos todos e, graças a Deus, muitas vezes, às vezes é um pen test, é um teste que alguma área está fazendo e você consegue controlar. Mas outras vezes não. Então, a gente consegue reagir muito rápido antes que, por exemplo, a movimentação lateral tenha avançado muito profundamente, né? Tenha ido para muitos sistemas. E a gente teve casos também, tá, Graça, similar ao que a gente vê nesses cases, de que fomos chamados para ajudar um cliente
em que a gente não atuava, e que a gente viu justamente isso, que o monitoramento não estava sendo feito de forma efetiva. Tá? Então, quando a gente chegou para apoiar, a gente viu que metade do parque já estava contaminado. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter essas medidas todas que a gente já estava comentando aqui, de ter o multifator de autenticação, que você faça o gerenciamento por camadas, a segmentação, né? Mas esse monitoramento e monitoramento efetivo é fundamental, né? Porque isso pode acontecer, acontece com muitas empresas. A máxima que a gente sempre brinca pergunta não é se você vai ser atacado, se você vai ser invadido, mas quando, né? Então, esse passo é muito importante para todas as empresas pensarem nesse investimento também. Eu acho que isso que eu queria adicionar aí aos comentários que a Márcia e o Luiz já tinham colocado. Perfeito. Fabrício, eu queria, antes de você fazer um comentário, trazer aqui alguns aspectos que também foram trazidos, né, comentados aqui pela plateia, que eu acho importante para contribuir aí na sua reflexão. São muitos, vou selecionar alguns, porque eu acho que ajudam também no seu... Bom, só respondendo aqui ao Fábio Oliveira, acho que nossa equipe já te respondeu, Fábio, é o CISO aqui da Contriju, terei que sair, mas ficará gravado, sim. O Paulo Conduta, CISO da Ourinvest, está parabenizando aqui a todos, dizendo aqui para você, Fabrício, que realmente a gestão de privilégios tem sido um dos principais papéis, na opinião dele, que a SI tem que desenvolver, mas é um desafio, uma luta diária, e ele faz o seguinte comentário, ele gostaria que você falasse um pouco sobre a cadeia de supply chain, e ele acha que essa questão dos privilégios, né, quando eles têm que ser estendidos a essa cadeia, ele se torna um desafio ainda maior. Se você puder comentar. O Paulo Francis, do Banco BMG, que também está nos acompanhando, ele fala também sobre a importância, Fabrício, de vender, ele põe entre aspas, esse aspecto dos privilégios, principalmente como um ganho e não como um controle, porque ele acha que isso ainda é um desafio para a SI. E tem mais aqui um comentário, está difícil, gente, o pessoal está adorando, eu acho que esse painel está bem difícil de eu conseguir. O Felipe Costa aqui, do Build, fala também sobre o comentário da Márcia, dizendo que realmente hoje ele acha que o maior desafio é você levar a gestão de privilégios para o legado. Consegui. Pelo menos as principais questões aqui dos CISOs que estamos acompanhando, trazidas aqui, Fabrício, para você complementar, e parabenizando a todos aqui pelos comentários aí sobre esse tema muito bom. Bom, vamos lá. Nossa, tem muita coisa para falar agora. Ainda tem o último caso, que é muito bom, aquele lá da Flórida, hein? Pois é. Estou controlando o tempo, mas dá. Sou senhora do tempo aqui. Seremos efetivos aqui. Acho que o primeiro... Você anotou aí os comentários aí da plateia também? Anotou, Fabrício? Mais ou menos. Vamos lá. Cadê mas eu tenho aqui. E a gestão de privilégios como um benefício e não como um controle. Isso. Está mais ou menos na cabeça aqui. Bom, acho que o primeiro caso aqui da questão da primeira empresa, né, com relação às empresas de utilities em si, a gente começar a ver uma tendência das operações serem afetadas por ataques cibernéticos. Isso é preocupante. Aparentemente não foi o caso dessa empresa aqui, né, porque todas as empresas de utilities elas têm uma segregação de redes, a rede operativa ela está segregada da rede administrativa. Porém, a monitoração, se ela falhar, pode sim haver um comprometimento da rede operativa, e eu acho que o terceiro caso a gente vai falar justamente sobre isso. Acho que o segundo caso, o caso da segunda empresa, aí, também do setor de utilities, ele é bem emblemático, pois ele mostra até, assim, como um vendedor de solução de cofre de senhas, eu falarei isso aqui dentro desse painel. O cofre de senhas não é a bala de prata para o problema de privilégios. Comprometer a base do AD de uma empresa é algo muito sério e mostra que o usuário tinha muitos privilégios e privilégios excessivos que permitiram isso acontecer.
Na minha sugestão, seria a adoção de uma mudança, ou uma mudança na visão, ou uma complementariedade ao processo existente dessa empresa. Primeiro, né, acho que isso aí, eles, com a ferramenta que eles já têm, eles já conseguiriam fazer isso. Descobrir todas as senhas privilegiadas, porque o que eu costumo ver é que muitas empresas adotam um cofre de senhas, mas para um conjunto específico de servidores, que eles consideram os servidores mais críticos. Aí até faço a brincadeira com o cliente, muitas vezes, quando a gente tem uma amizade maior, e você coloca um flag lázinho também, um banner no servidor, e fala assim, o atacante atacar esse aqui que tem que tem a senha protegida no cofre de senhas e não aquele outro que não está protegido, tá? Então, assim, quando eu falo de descobrir todas, é porque, assim, a janela de exposição é toda a rede, né? Trocar todas as senhas de forma regular. Muitas vezes a gente vê que o cara tem uma senha armazenada dentro do cofre de senhas, usa uma solução de cofre de senhas, mas não troca a senha. E armazenar essas senhas de forma segura, obviamente o cofre de senhas faz isso. Acho que um outro ponto aqui, aqui acho que entra a mudança do paradigma na gestão do ambiente. Não usar senhas privilegiadas, administrador ou root, dependendo do sistema operacional, na gestão do ambiente. Como fazer, então? Vamos usar usuários nomeados. A grande maioria das empresas adotam algum tipo de mecanismo, usuário.adm ou uma sigla específica que identifica aquele tipo de usuário que é o usuário administrativo. Monitorar, né? O André falou sobre monitoração, monitorar os acessos desses usuários administrativos, que agora são nomeados, então você tem agora então, a possibilidade de nomear quem foi o usuário comprometido. E, obviamente, monitorar o CIEM com os logs de todas as aplicações que esses usuários monitorados estão executando na gestão do ambiente. Aí, eu parto para uma outra recomendação, aplicar privilégios mínimos, de novo, privilégio à tarefa, aos servidores. E aí, nesse caso, sempre esse privilégio ele é aprovado em comitê de mudança, temporariamente, para aquela tarefa, não para todo o tempo. Isso também ajuda a evitar aqueles erros operacionais de o cara está fazendo uma gerência de mudança para uma coisa X hoje, e aí ele lembra que na semana que vem ele tem uma outra tarefa que ele vai ter que executar, ele aproveita aquele privilégio que ele tem hoje já para executar aquela tarefa. Isso é um problema de governança, né? Fazer o enforcement das políticas. O André falou, né, que não adianta ter tecnologia e não ter processos. Mas também eu costumo dizer que não basta ter processo se a tecnologia está desatualizada e se as políticas são permissivas nos endpoints. Então, eu vejo muita gente que tem tecnologia, mas não atualiza ou não usa. Muitas vezes a gente já tem outros painéis com vocês aí, né, Graça? A gente já escutou de outros CISOs falando que usa 10% da funcionalidade do produto que ele tem. Sim. Porque não está usando direito, e aí também a culpa do fabricante, do fornecedor da solução, de não estar ativamente fazendo o trabalho de lição de casa, de fazer com que esse usuário esteja educado e sabendo das novidades, do que ele pode tirar de melhor produto do produto que ele já comprou. Melhor proveito, perdão. O André comentou de soluções de EPM, né? Essa sigla, aqui não tomando para o lado comercial, mas existem para isso. Elas existem, as soluções existem para complementar o que existe em PAN, ou seja, PAN não é cofre de senhas única e exclusivamente. EPM também é classificado pelo Gartner como solução de cofre de senhas. E eu acho que essas soluções têm dois benefícios principais. Elas aumentam a segurança e diminuem a janela de exposição. É bem importante pensar nesse tipo de tarefa, né, de adoção de gestão de privilégio, na prevenção do erro operacional também. Não só no comprometimento no ataque, por exemplo, mas o erro operacional causa indisponibilidade, e disponibilidade é um dos tripés da segurança. Então, o privilégio mínimo também ajuda a minimizar esse risco.
Eu sei que eu já falei demais, mas tem os 2 pontos lá que foram falados sobre a questão da cadeia de supply chain. Eu acho que o acesso remoto, principalmente tocado no tocante do supply chain, a minha visão é conhecer bem a aplicação, com esse conhecimento, dar os privilégios necessários para que somente essa aplicação funcione e não engessar de forma alguma, pelo contrário, habilitar com que essa cadeia funcione, mas de uma forma mais segura. Esse é o objetivo e a gente tem como fazer isso sim. E segundo, me lembra a última pergunta lá sobre não como um controle e sim como um benefício. Eu vou comentar sobre esse caso, comentando o caso de um cliente nosso que, quando implementou a solução de cofre de ciência, teve todo tipo de reclamação, todo tipo de pushback, ninguém queria usar a solução. Hoje em dia, 5 anos depois, com uma maturidade de gestão de TI muito maior, eles comentaram com a gente que, quando acontece um incidente, o pessoal de TI já chega e fala assim: olha lá na gravação lá do cofre lá para você ver, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, os controles eles vêm também não só para dificultar, eles não vêm para dificultar, na verdade, eles vêm para proteger o usuário, e principalmente o usuário da TI. Por quê? Porque ele é o usuário privilegiado e ele é o primeiro nomeado quando o incidente ocorre. Eu lembro de um amigo, até a Márcia estava comigo nesse painel, 3 anos atrás, de um amigo que falou: o usuário da TI ele pode passar de privilegiado a investigado muito rapidamente. A ideia desses controles é proteger esse usuário no caso de uma investigação. Perfeito. Entender isso, né? Graça, desculpa, perdi até complementar esse ponto, né? Proteger até por um outro lado, né? Essas tecnologias de cofre já têm funcionalidades mais avançadas de analisar comportamento, e às vezes, até se você tem o privilégio de fazer um comando, né, apagar uma base de dados, né? Às vezes, se você está com esse tipo de funcionalidade ativada de comportamento, você pode evitar que isso aconteça. Então, até um erro, né? Um erro de uma operação, eu tenho o privilégio, vou e apago a base de dados. E essas ferramentas podem te ajudar a não cometer esse tipo de erro, né? Utilizando essa análise comportamental, mas também workflow de aprovação, outras coisas que você consegue configurar nessas ferramentas, né? Então, sem dúvida, concordo aí com o Fabrício, elas vêm para agregar, para ajudar, né, a apoiar os usuários. Márcia, você pediu a palavra? Sim, eu queria aproveitar o momento para não perder, né? Claro. Eu super concordo, e o técnico de TI, ele demora um pouco para ele descobrir esse benefício para ele, né? Ele demora um pouquinho para entender. No começo ele sente como uma perda de poderes, quando ele começa a entender, aí a coisa, ele dá valor àquilo. Mas o que eu queria dizer é assim, né? A gente está falando... Gente, esse debate está muito rico. A gente está falando em momentos, né? A gente está falando em momentos de prevenção a um incidente. E o segundo momento, que é o de detecção de incidente, né? Então, a gente já falou muito em como prevenir incidentes, né? Então, foi sensacional. Mantenha atualizada a aplicação de PES, o procedimento, coloca processos, obedece processos e tal. Segundo momento, materializou. Houve a invasão, houve a intrusão, tem alguém no meu ambiente. Eu vou monitorar. Então, eu tenho que ter um CIEM muito bem configurado, muito bem preparado, para que ele alerte com a velocidade que o time possa responder. E eu quero aproveitar e falar que, quando a gente coloca isso para o time responder, a gente já tem agora também tecnologia para automatização de resposta, né? Então, assim, a gente já tem lá o configurado no CIEM, quando ele identifica alguma coisa, ele já altera uma regra do firewall, por exemplo. Então, cara, a gente tem muitas ferramentas, a gente consegue atuar em muitas camadas diferentes, né? Então, o mais legal, e eu me empolgo quando eu falo isso, o mais legal é a gente entender como funciona o ambiente da empresa, qual que é o meu ecossistema, como que segurança interage com isso, qual que é o momento que eu tenho que intervir e qual que é a maneira mais rápida e efetiva de eu intervir.
Então, assim, eu acho que a gente falou de pontos muito legais e eu queria frisar, Graça. Obrigada. Muito bom, é verdade. São muitos momentos de ação, né, Márcia? E isso é muito importante, né? E tem que estar alerta em todos eles, né? Muito bem pontuado, muito bom. Bem, o terceiro caso, nós vamos nominá-lo, porque estamos nos sentindo mais confortáveis, né? Aconteceu fora daqui do país, né? Na verdade, é uma cidade na Flórida, Oldsmar, um caso aí bem comentado também, né? Um ataque que deixou a cidade sem água e os atacantes, né, tiveram acesso a sistemas computacionais que alteraram os parâmetros químicos, né, dos sistemas de tratamento a níveis perigosos. O FBI emitiu uma nota recomendando o abandono do uso da ferramenta de compartilhamento de desktop chamada TeamViewer. O FBI nomeou a ferramenta de compartilhamento de desktop como a porta de entrada para a rede dos sistemas de tratamento de água da cidade e, com isso, né, bloqueou esse acesso. Com o trabalho remoto, muitos usuários estão trabalhando remotamente, acessando recursos informáticos que contêm dados sensíveis ou sistemas críticos. O acesso via VPN provê pouca visibilidade e tem sido bastante usado para disseminação de ameaças através do comprometimento dos endpoints e usando a VPN como canal de comunicação ao data center. Quais mecanismos de acesso remoto estão sendo utilizados? Ferramentas somente de acesso provêm a rastreabilidade necessária e podem prevenir a porta de entrada de ataques? Então, esse é um cenário que é mais fácil da gente comentar. Eu vou inverter aqui e vou até começar por você, Fabrício, comentando um pouquinho esse caso aqui. Você já tinha falado um pouco sobre essa questão das utilities, né, e na sua visão, o quanto que cada vez mais elas vão estar aí, né, no olho do furacão. E esse aqui é um caso em que a gente pode falar, não é nome e sobrenome, porque se trata de um caso aí fora, mas a gente tem visto, né, infelizmente, casos como esse também acontecendo aqui. E o que você pode acrescentar ainda a esse caso que você acha que pode fomentar aí o debate com os nossos participantes? Que outros aspectos você gostaria de pontuar aí que você acha que pode contribuir ainda para essa última etapa do nosso debate? Eu acho que, primeiramente, o Luiz comentou sobre a questão das VPNs, né? Acho que a pandemia, quando começou, todo mundo não teve outra opção, a não ser liberar o acesso à VPN para todo mundo. E agora é o momento de realmente... na verdade, o Gartner ele fez um estudo ano passado, no começo da pandemia, e ele declarava de que no final do ano, essa reavaliação das tecnologias de segurança aconteceria. No nosso caso, acho que ela está começando a acontecer este ano agora, né? Não aconteceu ao longo do ano no final do ano passado. Essa reavaliação significa o quê? Todo mundo liberou o VPN, mas a pergunta que o Luiz colocou é pertinente. Eu preciso que o usuário trabalhe conectado na VPN? Pessoal, eu não uso VPN na minha máquina. Todas as minhas aplicações são nuvem. Eu não uso VPN na minha máquina. Eu conecto na VPN quando tem que acessar alguma aplicação aí. E olhe lá, porque todas as aplicações que a Beyond adotou são de nuvem, então não faz muito sentido. As nossas soluções estão na nuvem, então a gente atualiza as políticas das soluções em nuvem, então não preciso de VPN para nada praticamente. Mas ainda existem empresas que têm legado e têm aplicações que só funcionarão através dessa conectividade. Mas aí a questão da visibilidade é muito importante. A VPN não grava nada, ela não mostra nada que o usuário fez naquela conexão. E aí, quando a gente fala da cadeia de supply chain, como houve uma pergunta aí, quando um terceiro que está usando uma aplicação que está hosteada dentro do data center, uma aplicação crítica para o negócio, de repente para liberar um caminhão de laranja que vai sair lá na porta da fábrica, como esse terceiro, se ele faz alguma coisa errada ali, como ter a rastreabilidade do que ele fez? Em muitas, a gente já discutiu aqui no passado várias vezes o ataque ao target e tal, e ainda existe, é um dos principais vetores, é o ataque através de uma VPN, ou compromete o terceiro, a segurança do terceiro, que não tem os mesmos controles que a maioria das empresas, e através desse canal de comunicação chegar até a empresa. Então, acho que existem mecanismos, e acho que a gente, como fabricantes, a gente tem que falar sobre isso, existem mecanismos mais seguros
mais possíveis, que possibilitam compliance a diversas normativas de segurança que requerem melhor rastreabilidade dos acessos remotos. Hoje em dia está se falando muito do modelo de Zero Trust, ou então de outros modelos aí que são menos permissivos. A ideia aqui é o seguinte, não permitir ninguém entrar dentro da sua rede. Se existe uma aplicação que precisa ser acessada externamente, publica essa aplicação de outra forma. Através de um túnel mais seguro, que não proteja só o meio, e sim proteja todo o acesso. Aplique duplo fator de autenticação, ou múltiplo fator de autenticação, né, Marcos? Para que você tenha a certeza de que aquele profissional que está acessando aquela aplicação é ele mesmo, e revise as políticas, revise os logs. Eu queria comentar também uma demanda que a gente tem tido muito grande no retail, por exemplo. Agora, era uma demanda muito comum no retail, mas agora ela se expandiu para todas as empresas, que é o suporte. Suporte ao usuário final. Antes, o suporte ao usuário final, ele era prestado... Eu já fui analista de suporte na minha vida lá, 20 e tantos anos atrás. Eu ia na mesa do usuário para arrumar a máquina dele. Hoje em dia não tem mais isso, né, gente? Está todo mundo trabalhando de casa. E como é que o cara presta suporte hoje? Conecta aí na VPN que eu vou acessar via TeamViewer. Né? E aí, ou então eu vou acessar via Remote Desktop a sua máquina, ou via Teams, ou qualquer ferramenta de acesso. Aí. Mas aí, esse mesmo analista de suporte, o que ele fez na máquina? Agora temos LGPD que a gente tem que pensar também. Essa máquina continha dados confidenciais. O que ele fez nesse momento do suporte? Existe a gravação daquela sessão de suporte? Não necessariamente. Então, isso é um contexto que a gente precisa introduzir aqui também no acesso remoto. Esse inseguro por quê? Porque a segurança sem visibilidade não existe. E a segurança sem traçabilidade ou sem rastreabilidade do que foi feito também não existe. A experiência do usuário é muito melhorada quando a gente fala de... Imagina que legal. Eu como analista de suporte, eu presto um suporte para o André Futuro, faço o que tem que arrumar lá na máquina dele, e ele, na hora que ele recebe o e-mail de pesquisa de satisfação lá com relação àquele ticket de suporte, já vai a gravaçãozinha do vídeo de tudo que eu fiz naquela pesquisa de satisfação. Ou seja, eu tranquilizei o usuário que eu não acessei nenhum dado dele, pessoal, nenhum dado confidencial, fiz exatamente aquilo que a tarefa me pedia naquele chamado. Isso é bacana, não é? Essa é a visão do que a gente trata de acesso remoto seguro. Porque tudo é acesso remoto seguro, hoje em dia. Tudo é acesso remoto, vamos dizer assim. Né? E aí, como é que a gente segura esse acesso? Provendo mecanismos mais robustos de acesso, com gravação, com rastreabilidade, com log no CIEM, para que, caso ocorra alguma coisa, tenha visibilidade também do que está acontecendo. A gente está à disposição de todos vocês para aprofundar mais um tema. Não quero tomar muito mais o tempo, porque a gente já está bem próximo do fim do nosso prazo aqui, mas principalmente nessa indústria de utilities, ela tem sido um dos principais clientes nossos, principalmente por essa característica da segregação das redes operativas e não operativas, e da necessidade do acesso remoto através da internet. Antigamente, como vocês falaram aqui, né, no painel, antigamente a rede operativa ela ficava isolada e não tinha acesso à internet. E o perímetro, né, que nós tínhamos no perímetro de rede era o perímetro para as aplicações corporativas, não era um perímetro para a rede operativa. Isso não é mais uma realidade hoje. Os usuários que prestam suporte ou que administram a rede operativa, eles também estão trabalhando remoto, né? A grande maioria. Então, a gente precisa ter mecanismos ou soluções que permitam esse acesso remoto seguro. Não só o acesso. A palavra seguro significa visibilidade, rastreabilidade, gravação, múltiplo fator de autenticação e N outras camadas aí de segurança que a gente pode brindar. Era isso que eu queria comentar com relação a esse caso. Tá ótimo. Eu vou aproveitar esse finalzinho, algumas perguntas que ainda chegaram aqui, se as colocações também
de vocês em relação a esse último caso, porque são relativas exatamente à VPN. A gente já tinha falado sobre isso, né, nos casos anteriores. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vocês da plateia mandaram algumas perguntas, ao invés de eu trazê-las direcionadas a cada um de vocês, eu vou aglutiná-las, que fica mais fácil. Então, Luiz, alguns comentários aqui, perguntas, relativas à VPN, diziam o seguinte: embora, Luiz, obviamente, né, a tendência, digamos, é ida para a nuvem, a tendência é gradativamente, talvez as empresas até, né, não trabalharem tanto né, utilizando VPN, como a Márcia colocou, é um ambiente, vai ser considerado talvez até legado, né? Então, eu vou, na verdade, trazer aqui a pergunta do José Luiz Dering, que ele é da FIEP.org, e ele diz o seguinte: eu acredito que nós ainda tenhamos que utilizar durante muito tempo VPN e que trabalhar nesse ambiente é ainda um grande desafio do ponto de vista de privilégios. Luiz, você acredita que nós possamos conseguir estabelecer um modelo mais crítico e exigente do ponto de vista de acesso em ambiente VPN? Legal. Eu acho que tem casos e casos, tá? A VPN, eu vejo ela com o futuro, assim, ela não vai acabar, mas acho que ela vai ficar realmente para um público extremamente seleto, né, dentro das empresas, no qual realmente você tem que ter realmente um ponto de rede dentro daquele data center, né? Como ser seleto nisso? Então, assim, quando o escopo é muito grande, é muito difícil a gente criar vários pequenos controles. Então, eu sempre volto em tentar diminuir e falar assim, 80-20, né? Então, 80% não usa, 20% usa. Então, é mais fácil eu controlar 20%. Tá? Esses 20% que tiver, eu estou falando um número, claro, mas não precisa pegar um número, que tenha que ter esse tipo de controle, o que é que ele precisa acessar, tá? Eu volto ao mínimo necessário, tá? Então, primeiro, claro, aí uma coisa que está se falando, e acho que é importante ser redundante nisso, tá? Uma VPN com autenticação e o segundo fator de autenticação. Acho que a gente não pode voltar e esquecer, fazer todo esse trabalho e a gente deixar apenas o login e senha para se autenticar numa VPN, tá? Tendo uma VPN, uma vez que você tenha feito esse canal de comunicação, né, e lógico, uma das coisas tem que ser pré-requisitos, esse canal de comunicação será feita de uma máquina particular, porque sim, é uma verdade, acho que a Márcia comentou, e é uma coisa que hoje e vai aumentar cada vez mais o uso de uma máquina particular, ou de uma máquina de uma empresa, uma máquina corporativa. Autenticação forte, passou essa parte, falou, opa, então eu tenho agora, cheguei na empresa. Imagina fisicamente, né? Fisicamente você chega no prédio, passou na catraca, mas você pode entrar em todos os andares? Não, você vai poder entrar naquele teu andar. Né? Então, quais são as aplicações que você vai ter que vai poder acessar? Qual file server que, de repente, você vai poder acessar, né? Mas, novamente, eu estou falando isso num trabalho de redução de escopo, porque é fácil você fazer esse tipo de administração. Mas, e é lógico, e é sempre colocar a régua lá em cima. Eu falo o tempo inteiro, eu vou matar a VPN, eu não acredito mais na VPN. Eu sei que vai ficar, mas, novamente, reduz o escopo. E aquilo que você não precisa trabalhar com VPN, trabalha com a internet, né? A cloud, a internet, né? Trabalhar publicamente. Hoje você pode fazer isso e você tem que ter muita ferramenta, realmente, para que você possa fazer isso de forma segura. Principalmente, acho que entrou num tema que eu gosto muito, que é o monitoramento. Então, é importante você ter essa visão. Tá bom, estou tirando a VPN, estou indo para a internet, estou indo para a cloud, estou indo para um acesso sem uma dependência, né, de um canal fixo de comunicação, estou usando a internet, mas tem que ser um canal monitorado, com autenticação forte. E o residual na VPN, sim, esse residual tem que se fazer essa lição de para onde você vai, origem, destino, porta. Novamente, é o básico lá atrás, né? Estou falando do que fala-se no Fire, mas sim, porque se ele precisa acessar uma determinada aplicação, um web, não faz sentido ele acessar todos os file servers da empresa, porque o file server pode ser um vetor, talvez, de uma contaminação ou de um acesso indevido.
Perfeito, muito bom. É um erro comum de configuração de acesso, né, Luiz? Poxa, a gente sabe. São anos aí sangrando, né? A gente sabe o que acontece. Eu queria só fazer um comentário nesse caso, nessa analogia que ele fez ao acesso físico. Quando você vai acessar, eu já estou até com saudade de fazer isso, já. Você vai acessar a catraca da empresa, né? Você está passando por uma barreira de autenticação física. Geralmente tem na frente dessa barreira ali uma câmera. Por quê? Porque ali é onde está sendo feito o monitoramento do seu acesso, certo? E quando você está nas áreas comuns da empresa, andando nos corredores, sempre tem câmera. Por quê? Porque está se monitorando aonde você está trafegando dentro da empresa. Exato. Por que no mundo informático? Porque a VPN não provê isso, gente. Então, virtual tem que ser a mesma coisa, né? Exatamente. E complementando, né, Fabrício, o seu crachá não passa depois das 8 da noite. Né? Você tem acesso até as 8 da noite. Verdade. Né? Exato. Ainda tem hora, né? A qualquer hora que você pode entrar. A qualquer hora que você pode entrar na empresa. Com certeza. Bom, eu estou de olho aqui na hora, mas eu não queria deixar de passar ainda para a Márcia uma pergunta que está aqui, da Luciane Oliveira, da Bem Promotora, que mandou várias perguntas aqui, e ela diz o seguinte: é verdade, Márcia, em todos os casos, fala-se muito sobre várias ações que precisam ser feitas, mas a cultura de segurança que você fala muito, ela é fundamental e bastante difícil de se implementar quando a gente está falando de privilégios, né? E é importante que ela permeie a empresa inteira para que funcione. Alguma dica final, Márcia? Luciane, eu vou te dizer que é uma tarefa árdua, persista, é muita persistência, resiliência nossa. Eu acho que a gente tem que aproveitar agora as novas tecnologias que estão vindo, né? Eu estou muito empolgada com gamificação para a gente poder envolver as pessoas. Né? Que então, bom, ó a dica aí, ó a dica, tá ficando. Né, que é uma boa maneira de você trazer e dar significado àquilo que você está falando e atrair, né? Você atrai a atenção e atrai o pessoal para você. Eu digo que o meu trabalho foi bem feito quando todos os colaboradores de uma empresa, eles não precisam parar e falar assim, nossa, deixa eu pensar, né? Segurança, será que isso aqui é seguro? É uma coisa que tem que estar no DNA, ele tem que ter entendido aquilo tem que ter entrado no comportamento da vida dele. E isso é um trabalho que é bem sucedido. Quando a gente consegue fazer com que as pessoas comecem a fazer sem ter que pensar em segurança, fazer segurança e ter comportamento seguro. Então, eu acho que é muito proximidade, muito, a gente precisa acabar com aquela história de segurança que engessa, pelo contrário, segurança ela impulsiona, e a gente está aqui para fazer bem feito e uma vez não tem que voltar para corrigir. Então, a gente poder trazer as pessoas e dar significado à existência da segurança. Eu acredito muito nisso, tem dado muito certo. Muito bom. André, para você também veio um comentário aqui, muito interessante, você citou a questão da LGPD, né, num dos seus comentários. Então, rapidamente aqui, se você acha que nesse cenário agora que nós estamos vivendo, onde eu comentei no início e você corroborou, né, que a gente não tem mais o tapete para esconder, se você acha que qual a grande contribuição, na sua opinião, e a gente passou exatamente esse programa falando sobre os vazamentos, qual o grande benefício que você acha que a exposição desses vazamentos vai trazer em termos de aprendizado, se você vê realmente que o mercado, e principalmente os profissionais de segurança, vão ganhar quando eles tiverem essa oportunidade de avaliar esses vazamentos e aprender com esses vazamentos? Olha, eu costumo dizer que a LGPD, a gente não pode olhar para a LGPD como uma lei que que a gente tem que seguir a lei porque é uma lei, né? Eu acho que a gente tem que tomar isso como uma oportunidade de entender o valor de você fazer essa segurança, ter um respeito sobre os dados, sobre o que você está operando, né? Então, é um modo de você abrir seus olhos e começar a tratar a segurança e a privacidade dos dados de uma forma diferente. Então, eu acho que isso que a LGPD traz para a gente, essa oportunidade. Então, a gente já vê diversas empresas tomando realmente esse passo.
né? Seja porque estão sendo um pouco forçadas, seja porque entenderam esse conceito, né? Mas eu acho que é isso que ela realmente traz. E a partir do momento que as empresas estão mais atentas a isso, que elas estão dispostas a investir um pouco mais, não só de dinheiro, mas de tempo, para refletir sobre o que são esses dados, como eles estão protegidos, o que a gente pode fazer. Esses dados não são meus, são dos usuários. Eu acho que essa transparência nos dá a possibilidade realmente de aprender, né? Porque você começa a compartilhar. E a gente falou logo no início, acho que todos nós aqui comentamos, né? O fato de estar aqui conversando com vocês, a gente está aprendendo. O que a gente está compartilhando experiência, compartilhando case. E é exatamente isso que eu vejo como uma tendência que a LGPD, junto com a quarentena, trouxe como catalisador, né? Realmente trouxe à tona todos esses temas e está dando a oportunidade de evoluir, né? O Brasil ainda está anos-luz atrás do mercado internacional, das empresas lá fora, e tem muito o que aprender e tem muito o que evoluir nesse ponto. Eu acho que é a nossa chance. A gente deu pequenos passos no ano passado, eu diria, forçadamente. Tem muita coisa para fazer esse ano. E só compartilhando realmente com esses bate-papos, essas exposições na mídia, infelizmente, também, é que a gente vai conseguir evoluir, Graça. Com certeza. Bem, pessoal, olha, muitos comentários aqui. Ricardo Capozzi, excelente evento. Sérgio Recupero, parabéns aos participantes. Paulo Conduta também homenageando. Luciane, Henrico Barcos Carvalho, Anubaro, Luiz Silva. Prezados, parabéns pelo debate, todos com excelentes conhecimentos, muito bom ter participado. Fabrício, seu agradecimento, o meu agradecimento também a vocês que nos acompanharam, agradecimento ao André Futuro da Tivit, Márcia Tocha da Petrobras, Luiz Ascenso do Boa Vista. Fabrício, seu agradecimento também aí a todos, por favor. Né? Foi excelente o debate, se tivesse mais aí meia hora a gente continuava, mas infelizmente temos que terminar, né? Bom, se me deixar falando, eu vou continuar aqui por mais meia hora mesmo. Eu queria agradecer em nome da Beyond Trust, toda a equipe aqui do Brasil. Estamos todos à disposição de vocês para a gente debater. E a ideia aqui é realmente ajudar vocês nesses desafios que são diários. E a nossa missão como empresa é justamente essa, ajudar os nossos clientes e ajudar o mercado de cibersegurança como um todo. Então, agradecer a participação, novamente um prazer, Márcia, fazer painel contigo. André, um prazer, o primeiro painel conosco. André, Luiz, amigo de longa data já, e um prazer participar contigo. Deu uma aula aí de segurança para todos. Muito obrigado a todos os participantes. A Graça Sermude e toda a equipe da Conteúdo Editorial, sempre um excelente e impecável trabalho. Muito obrigada. Um abraço, pessoal. Queria obrigadíssimo. Esse abraço pessoalmente. Pois é, espero que em breve. Muito obrigada, André, novamente. Obrigada, Márcia, Luiz, Fabrício, obrigada a todos. Até a próxima, pessoal. Tenham um bom dia. Tchau. Most critical cybersecurity breaches involve the exploitation of improperly managed privileges that attackers use to infiltrate and move laterally across networks. The number of privileges across your environment is constantly expanding. So how can you protect your organization from this explosion of privileges? It requires going beyond just securing passwords to a modern approach that secures every user, session, and asset across your enterprise. The Beyond Trust Universal Privilege Management Model secures and manages privileges across your entire landscape. The Beyond Trust platform enables 3 integrated solutions that drastically reduce your attack surface and windows of exposure while boosting business productivity. Privileged Password Management helps you discover, onboard, manage, and audit every privileged account, both human and non-human, and track every session. Endpoint Privilege Management grants the right privilege to the right user or application, just for the time it's needed. Secure Remote Access enables you to manage and audit privileged remote access for employees and vendors.
Universal Privilege Management from Beyond Trust gives you absolute control over every privilege in your environment. Go beyond the password to secure your entire universe of privileges today. Visit beyondtrust.com to learn more. Time. You don't have enough of it. Your end users don't have enough of it. Your IT staff certainly doesn't have enough of it. And it's the reason you're avoiding privilege management solutions. They can take months to deploy, configure, and refine. It's too much time, until now. With BeyondTrust Privilege Management, you can get up and running in hours, not months, thanks to our innovative Quick Start policy. We've leveraged data from thousands of deployment scenarios across the biggest brands, the most regulated industries, and the most complex organizations. One master rule set approves common business apps, known good apps, and operating system functions, while blocking known malicious apps across your organization. Then high, medium, and low flexibility work styles can be applied to end users depending on their roles. High flexibility gives users a gentle nudge confirming they'd like to install unknown software. Medium flexibility asks them to supply a reason, while low flexibility offers up a challenge response prompt that can be approved in a few clicks by your IT staff. With Quick Start, your business goes from zero to secure virtually overnight. After that, you can continue to refine privilege management as you see fit. Your end users operate from the safety of standard user accounts while enjoying the flexibility of admin accounts, all without overburdening your IT staff. Privilege management featuring Quick Start. It's about time, and it's only from BeyondTrust. BeyondTrust Endpoint Privilege Management for Windows and Mac features award-winning privilege management and application control that gets you up and running in hours, not months, thanks to our unique Quick Start policy. You'll be protected virtually overnight against unknown and unwanted software, including malware, ransomware, and countless other attack types. But what about the nasty advanced attack types that hide script-based, fileless malware and otherwise safe apps like Microsoft Office, Adobe apps, and popular web browsers? For that, there's Trusted Application Protection from BeyondTrust. Trusted Application Protection prevents trusted apps from launching malware payloads, loading malicious DLLs, and leveraging commonly abused native applications like PowerShell. So even if your end users get tricked into loading malware-laced documents via email or the web, like this Microsoft Excel file that's been compromised, the payloads or scripts that are dropped to disk get blocked from launching. Trusted Application Protection. It's part of BeyondTrust Privilege Management. Keep trusted apps safe, even if they're not.